que acontecer e o Atlético caindo? Oh, meu Deus. Não vai ser só o cabaré do Coelhão, não. Vai ter o cabaré do Frangão. Vai ter cabaré essa noite, vai ter o cabaré do Frangão também, viu? Nossa, gente, eu vou... Não adianta você falar que absurdo você falar esse tipo de coisa. Todo atleticano torce pro Cruzeiro cair pra Série B de novo, né? Todo americano torce também pro Cruzeiro ir. Nem sempre, mestre, nem sempre. Ah, nem sempre, nem conheço. Sempre, vocês acham que ninguém torce pra essa tragédia ao contrário? Claro que torce. Enquanto isso, brother, ó, a ampuletinha vai só contando o tempo. E o senhor tá só contabilizando vitória nessa alegria toda. Vamos ver mais uma, Hugão. Chama! Toda boa orquestra precisa de um grande maestro que rege o grupo com uma facilidade. O Matheus Pereira é um Cruzeiro, ele joga bola demais, ele é o camisa 10 que rege tudo ali, que a bola pro Caio Jorge fazer aquele gol. Pô, o Matheus Pereira ele é um camisa 10 perfeito pro Cruzeiro, é o melhor camisa 10 do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. Ele é muito monstruoso mesmo. Hoje ele mostrou isso aí, ó. Ele destruiu na partida. Destruiu a partida e a coluna do goleiro Rocher, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar essa pintura do camisa 10 do Cruzeiro. Que golaço! Não foi só no ataque que o Matheus Pereira ajudou, não. Olha ele aí, ó, lá na defesa, roubando bolas. Aliás, no único momento de vacilo do Cruzeiro, o Internacional fez o gol com o Rodrigo Tabata no cantinho. Mas era hora de voltar a vencer em casa. Na noite de um cara que costuma ser gelado, o Cruzeiro deu um jeito de esquentar o adversário. Se o primeiro gol teve cobertura, o segundo, o do Caio, foi de lençol. Pra cima de novo do Rocher. Coitado, outro golaço. A vitória fez o Cruzeiro quebrar um tabu de mais de 10 anos. O time celeste não vencia o Internacional aqui no Mineirão desde o dia 4 de outubro de 2014. E ainda tem mais duas curiosidades. Também era pelo Brasileiro, exatamente o mesmo placar, 2-1. Quando você costuma ficar lá em cima, a gente vê quanto é bom, né? A confiança, a energia, a sinergia que a gente tem com o nosso torcedor, todo jogo cheio. Então a gente sabia da importância desse jogo, que esses 3 pontos eram fundamentais, como você falou. E a gente volta lá para cima de novo, volta a dar aquela incomodada. Tava precisando dessa vitória, entendeu? E o Cruzeiro jogou bem. Não, é isso que a gente precisava. A gente precisava dessa vitória hoje, para quarta-feira a gente chegar para cima do Atlético, já conseguir essa vitória e já virar a chave, entendeu? Porque nós vamos em busca do hepta, porque agora... Se Hexa só nós temos, hepta muito mais. Então estamos juntos e Cruzeirão, estamos firmes. O Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os dois da frente, como vocês próprios, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Está o Caio a fazer uma época extraordinária, como você referiu, o seu colega referiu, e o Mateus, uma época extraordinária. E eu sei que às vezes os adeptos querem... mas você tem que arranjar um sistema. Mas atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas e perdemos jogos e temos uma média de 3 golos sofridos e um gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. Famosa dor de cabeça boa, né? Ai, graças a Deus. Ô, Isabel Guimarães, sabe o que acontece também? É o seguinte, a nossa preocupação não é, por exemplo, em relação ao Gabigol ser escalado, né? Ser escalado ou não, os números deles são bons no banco, são bons como titulares. O Caio Jorge, que, nossa, esse golaço não tem como se mostrar, a gente tem que dar uma pausa para falar desse gol, que esse gol foi fantástico do Matheus Pereira.
Mas olha só, Bebel, a nossa grande preocupação é porque em determinados momentos o Leonardo Jardim não coloca o Gabriel. O jogador que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 ou 6 anos, foi um dos jogadores mais decisivos, fazendo gols em finais, fazendo os gols que classificaram o Flamengo em momentos cruciais, em momentos difíceis até, e ele não colocava ele. Essa é a nossa preocupação. Escalar ou não é a dor de cabeça que ele vai ter, que graças a Deus é uma boa dor de cabeça, né? A incompetência. Exatamente. Mas, em determinados momentos, você tem que olhar pro banco, Jardim. Tá ali o Gabriel Barbosa, coloca o cara, mano. Ele não Essa é a nossa gosta de preocupação. mexer, né? Ele demora muito a mexer, estando no time bem ou não, né? Mas, misericórdia nesse gol também, pai amado. E o que acontece, ô Toledo? Sobre isso aí, não é nem gostar de... Se você for olhar, por exemplo, na Europa, o perfil dos treinadores de lá também, não é de mexer tanto também nos jogos, não, sabe? Às vezes eles mantêm uma estrutura de jogo, até mesmo para manter o ritmo da partida ali. E vai fazer uma ou duas substituições. Eu tava vendo um jogo desses da Premier League, aonde acho que era até um jogo do Liverpool. E o Liverpool tinha feito só duas substituições na partida. Aí eu fiquei assim, cara, só 2 substituições e manteve o ritmo até o final. Mas ele tem um bom argumento matemático, que é, com essa formação eu tomo X gols e marco X. Maravilhoso esse argumento. Maravilhoso esse argumento. Exatamente. E qual que é o argumento matemático do Cuca em relação ao Campeonato Brasileiro? Porque, né, é claro que a disputa de outras Copas, de outros torneios, toma aí um pouco do elenco, desgasta. Mas em relação ao cálculo no Brasileiro, preocupa? Nós não temos um elenco tão grande assim para estarmos em 3 frentes. Para hoje aqui, você pôr o time titular. Então, é lógico que você tem que somar o máximo de pontos possível no Campeonato Brasileiro, não deixar de lado, mas hoje era um jogo que a gente tinha que fazer essa escolha e vocês sabem os motivos por quê. Nós temos 1 ou 2 jogos a menos que os demais do campeonato, que são os 2 jogos em casa. Os últimos 8 jogos, se você contar agora com o Vitória que nós vamos jogar fora de casa, 6 deles foram fora. E você tem que ter força onde você está mais próximo. Você está a 5 jogos de ser campeão da Sul-Americana, de ser campeão da Copa do Brasil. Então, lógico que você vai pôr uma força maior nessas 2 Copas. Cuca, o problema não é escalar reservas. É o futebol que tem apresentado tanto os titulares como os reservas. Nesse caso, nessa semana, sim, era a hora de poupar. Sobre elenco grande, você falou que não tem um elenco tão grande. O problema é que os reservas não dão dor de cabeça nenhuma e eu até conecto com o termo usado pela Bebel e pelo Gão agora há pouco, a dor de cabeça. Ninguém do time reserva consegue te mostrar nada. Algo que incomode, mesmo com peças que não vêm de boa fase, como o Arana não vem fazendo grandes jogos, o Hulk não. No time reserva não tem ninguém que dê o mínimo de dor de cabeça para o treinador. O Galo vem de 7 jogos após o Mundial, com 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Existe sim uma grande preocupação, não só com a tabela, mas com o futebol apresentado. E como tem tanta gente devendo, a gente tem que canalizar a cobrança para o treinador. E tá na hora do Placar Apoio Mineiro, que tem o oferecimento de Amistel. Todas as emoções em jogo e Salgadinhos Torcida, a torcida que vibra com você. Bora pro Série A aqui, Brasileirão, Série A. Bragantino goleou o Fluminense 4-2. Grêmio e Ceará, empate sem gols. Vasco 2, Corinthians 3, desencantou o Corinthians aí. Bahia 2, Santos 0. Fortaleza 0, Mirassol, olha o Mirassol aí, meninos, 1, Juventude 1, Botafogo 3, Cruzeiro 2, Internacional 1, São Paulo 2 e Atlético 0. A gente vai falar sobre isso, vai mostrar tabelas daqui a pouco, mas é claro que o Placar Apoio Mineiro, que é maravilhoso, eu vou encerrar ele assim, mas não posso encerrar o bloco sem o Toledo ter a oportunidade de ouvir o Valentim. Fizemos um jogo muito consistente defensivamente, o Goiás com pouquíssimas chances de gol, até que nós saíssemos e abríssemos um pouco mais, que foi no final do jogo que o Cássio conseguiu fazer 2 belas defesas. Era um jogo controlado, que a gente tem que ajustar, aquilo que a gente tem que melhorar, mas eu vi pontos positivos nesse jogo, mesmo com a derrota de 1-0. Ô Valentim, que ponto positivo que você viu? Que você escalou 4 zagueiros e o América ficou atrás o tempo todo. Para mim, você ganhou do Adilson Batista na invenção. Eu achei que você pudesse entrar com 3 zagueiros, mas pelo menos com o meio mais povoado. Você pôs o Júlio no meio, que é zagueiro também, 3 atrás. Não tem jeito.
Porque como a gente brincava aqui com o Atlético, aquele que foi campeão brasileiro, né, Fael? Que tinha muito pênalti pro Atlético, a gente brincava. Mas você argumentava muito bem que o Atlético está o tempo todo na área do adversário. É um time ofensivo. Vai ter pênalti para ele. O mesmo vale ao contrário. Um time igual a América, que atrai o outro, coloca 4 zagueiros, vai pererecar a bola na área, aí vai ter gol contra todo dia igual tá tendo. Ô Valentim, nós temos que acreditar um pouco mais. Você precisava empatar, mas não nesse desespero. Eu não era a favor da sua vinda, pelo seu histórico, pela sua passagem pelo Ituano, que caiu para a segunda do Paulista e para a terceira do Brasileiro. Agora tem que mostrar serviço. Te trouxeram? Para de inventar. Para de inventar. Põe 2 zagueiros, 4 no meio no mínimo e vão para cima. Jogar só atrás, nós vamos perder para todo mundo.